No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função afim, né? O que é a função afim? A função afim é a função chamada também de função do primeiro grau, né? Toda vez que o gráfico for uma reta, né? Então a função afim, o gráfico é uma reta. Se no enunciado estiver falando, o gráfico determina uma reta ou um segmento de reta, né? Aquilo ali tá abordando a função afim. A função afim ela tem um formato especial. F de x igual a ax mais b. O a ele é chamado de coeficiente angular. Se esse a for maior que zero, a função é dita crescente. Se o a for menor que zero, ela é decrescente. Aqui está mais ou menos só um esboço do que seria essa reta crescente, tá? Aqui, ó, da esquerda para a direita subindo e a decrescente da esquerda para a direita caindo. Então depende do a. E o b? Qual é a função do b, né? O que ele representa para a gente no gráfico? O b é o chamado coeficiente linear, é onde o gráfico corta o eixo y. Eixo y também chamado de eixo das ordenadas, tá bom? Então, ó, o b é onde o gráfico vai cortar o eixo das ordenadas, o eixo y. Aí, ó, raiz da função. Raiz da função também recebe um outro nome, é chamada de zero da função, tá? Então, seja na função afim, nas outras funções, quadrática, exponencial, log, toda vez que ele falar raiz da função, você vai pegar aquela função e vai igualar a zero. O valor do x que você encontrar ali, aquele valor é chamado, né, raiz da função. Então, gente, e aonde que a função, a raiz da função, está lá no gráfico? É onde corta o eixo x, também conhecido como eixo das abscissas. Tudo bem? Então, ó, a função ela corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y no b, e ela corta o eixo x, que é o eixo das abscissas, sempre na raiz da função. Pegando um gráfico aqui, ó, o gráfico da função f de x igual a 3x menos 6. Bom, a raiz é o que eu fiz aqui, ó, igualei a zero, joguei o menos 6 para o outro lado, ficou 6. O 3 que estava multiplicando passou dividindo, 6 dividido para 3 deu 2. Então esse 2 é a raiz, onde a função vai cortar o eixo x. E onde que a função corta o eixo y? É sempre no b. O b aqui, ó, é esse cara, o termo independente, né, que a gente fala. O b é menos 6. Então eu já sei que a função ela corta o eixo y no menos 6. Ela corta o eixo x na raiz. E essa função ela é crescente. Por que ela é crescente? O a aqui, ó, o a é 3. Se o a for maior do que zero, ela é chamada de crescente, né? Ela é considerada crescente. Então aqui, ó, pega a função crescente, ó, cortando o eixo y no menos 6 e corta o eixo x na raiz da função, que é o 2. Tudo bem? Está lá o gráfico que melhor representa, né, essa função afim. Um outro exemplo clássico, ó, quando eu tenho dois pontos, eu sempre consigo ali no final, né, achar a função. Dado 2 pontos, não tem erro. Deu 2 pontos, tu vai substituir os pontos na função e aí você vai achar qual é a função que ele está falando, né, que passa por aqueles pontos. Bom, gente, os pontos menos 1, 3 e 1 e 1 pertencem ao gráfico de uma função afim. Determine que função afim é essa, né, que passa por esses pontos. Num ponto eu sempre tenho o x e o y. Ó, o que eu troco no lado esquerdo para o ordenado é o x e o outro é o y. Olha como é que a gente faz, ó. Eu troco o x por menos 1, vai ficar a que multiplica x, que é menos 1, mais b, isso é igual a 3. Quando eu troco o x por menos 1, a função dá 3. A vezes menos 1 é a mesma coisa que menos a. Então fica menos a mais b igual a 3. Você já tem uma primeira equação. E a segunda equação? Você vai jogar no mesmo processo, né? Olha, o outro ponto, 1 e 1. Então, eu vou trocar, ó, o x por 1 e o y por 1. Sempre no par ordenado, o que está na esquerda é o x e o da direita é o y. Trocando aqui, ó, sempre na lei, né, por ser uma função afim, ela tem essa lei, essa forma geral. Cada função específica tem a sua forma geral, tá bom? Então, trocando aqui, ó, o x por 1, a vezes 1, mais b, é igual, quando eu troco o x por 1, eu igualo a 1. A vezes 1 é a, então vai ficar a mais b igual a 1. E aí, para terminar agora a questão, ó, é só você resolver esse sistema. Sistema com duas equações, né? Como é que eu resolvo esse sistema? Aí, do jeito que tu achar melhor, né? Eu já gravei um vídeo aí ensinando os métodos de resolução do sistema. Então,
Quem quiser depois assiste lá, sistema de equações, os métodos, né? Tem adição, tem comparação, tem substituição. Aqui, ó, eu vou usar, ó, vamos botar as equações. Menos A mais B igual a 3 e A mais B igual a 1. O de adição é o mais fácil, porque se eu somar as equações, por que eu escolhi o de adição? Porque já tem um simétrico ali, né? Recapitulando, o que são simétricos? Quando tu tem um cara positivo e um negativo, por exemplo. O A está positivo e o A negativo. Ao somar as equações, quando eu somo o negativo com o positivo, ele some. B mais B dá 2B, então vai ficar 2B. Soma aqui 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Passa o 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. B é igual a 4 sobre 2. Logo, B é igual a 2. Se o B é igual a 2, você substitui em outra equação, qualquer uma, tá? E aí você acha o A. Então, para a gente aqui, ó, vou substituir aqui em cima mesmo. Ó, A mais B igual a 1. Trocando B por 2, vai ficar A mais 2 é igual a 1. Então, A é igual a 1 menos 2, que eu vou jogar esse 2 positivo para o outro lado, ele troca o sinal. Então, A é igual a menos 1. E aí acabou o seu problema. Por quê? A partir do momento que você acha o A e eu acho o B, acabou, né? Porque a função ela é AX mais B. O A é menos 1 e o B é 2. Ó. Então, aqui, ó, a função vai ficar igual. O A, ó, é AX, né? O A é menos 1, então vai ficar menos 1x. E o B é 2. Então, olha lá, é essa função aí, né? Função decrescente, quando A é negativo. Beleza? Tudo que ele depois perguntar, por exemplo, quanto vale o f de 3? Aí você substitui o x por 3. Se ele perguntasse quanto que é o f de 5, você troca o x por 5 ali, mas sempre depois que você encontrar o A e o B, para você descobrir que função é aquela que ele está falando. Tudo bem, gente? Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Curte aí. Valeu!